um mundo onde a tecnologia e o mercado financeiro evoluem a um ritmo acelerado, as empresas são desafiadas a se reinventar constantemente para se manterem à frente. Mas quais as estratégias que as organizações podem adotar para se adaptar e inovar? Quando a gente começa a ter um mundo que começa a mudar de uma forma muito mais rápida, o que a mudança mais rápida faz? Ela faz com que ciclos fiquem mais curtos. Qual a importância de uma cultura que valorize a inovação, a gestão ágil e o foco no cliente, sem perder de vista os valores fundamentais que definem a sua identidade? Só que se eu ficar preso no meu processo, em algum momento ele vai se tornar obsoleto. Pedro, obrigada por nos receber. Muito legal estar aqui com vocês. Para começar essa nossa conversa, eu queria entender um pouco, diante destas rápidas mudanças tecnológicas do mercado financeiro como um todo, como é que as empresas elas devem se adaptar e também aprender continuamente ali para manter-se relevantes e ao mesmo tempo competitivas. Legal, Paula. Prazer estar aqui com a BMC, projeto que eu tenho a alegria de acompanhar desde o nascimento. Acho que essa pergunta é muito boa e talvez ela seja talvez um dos principais desafios que a gente tem hoje no aspecto de gestão. Porque assim, historicamente a gente aprendeu a gerir negócio com previsibilidade. Né? E eu vou colocar gestão aqui sobre uma ótica de gerir empresa, mas também gerir investimento, gerir eventualmente crédito, gerir educação, gerir futuro dos filhos. A gente olhava e dizia, pô, como é que vai ser o mundo daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos? E com base no que eu enxergava, eu disse, pô, então você tem que ter uma oportunidade de fazer assim, assado, esse ativo está barato frente ao que vai ser, e eu tomava a decisão sempre com isso. E a previsibilidade, ela fala o seguinte, pô, se vai ser assim, quando chegar lá eu tenho que estar desse jeito. E aí eu me planejo para a minha trajetória ser executada conforme o objetivo que eu traço, conforme o cenário que eu vi, conforme a ambição que eu tenho. Então é tudo um pouco em cima dessa lógica. Dentro dessa lógica de previsibilidade, a gente criou modelos de gestão do planejamento, comando e controle. Eu planejo, né, defino um cenário, defino meus objetivos, defino meu planejamento estratégico, quebro isso em ações táticas, comando o meu time e acompanho o meu time para ver se eles estão executando aquilo que eu mandei eles fazerem para que a gente chegasse no lugar que a gente queria chegar. Quando a gente começa a ter um mundo que começa a mudar de uma forma muito mais rápida, o que a mudança mais rápida faz? Ela faz com que ciclos fiquem mais curtos. Então, não adianta eu pegar esse processo, executar esse processo, ou escalar ou melhorar, criar uma melhoria incremental em cima desse serviço, desse produto. Eu tenho que eventualmente saber que esse produto vai mudar a forma de fazer. Ele vai se transformar. Transformar não é uma melhoria incremental, é uma mudança. E quanto mais coisas mudando eu tenho, menos previsibilidade eu tenho. Então, eu já não tenho mais a clareza sobre como é que vai ser o ano que vem. Eu não tenho mais como é que vai ser daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos. E isso para a gente é muito desconfortável, porque a gente está acostumado a gerir em cima de previsibilidade. Quando eu tiro a previsibilidade, eu continuo sabendo aonde eu quero chegar. O que muda é que eu não sei mais os caminhos que eu tenho que percorrer para chegar lá. Eu tenho algumas hipóteses, então eu quero chegar lá, eu acho que tem uma hipótese que é por aqui, mas esses caminhos eles mudam com muito mais intensidade. Então eu preciso ter uma capacidade de ter muito mais agilidade de encontrar caminhos. E para poder encontrar caminhos com mais agilidade, seja um caminho de tecnologia, seja um caminho de plataforma, de ferramenta, de solução, eu preciso ter gente comigo, alinhada, buscando com autonomia, buscando esses caminhos constantemente, sabendo que tem hora que eu tenho que escalar aqui, mas tem hora que eu tenho que criar um caminho novo, que é a tal da ambidestria da gestão. Eu tenho uma gestão que uma parte eu tenho que melhorar e uma parte eu tenho que dizer, mas não adianta só melhorar um processo que pode ser que esse processo seja obsoleto. Eu tenho que criar um novo processo. E isso é muito mais complexo. Porque são 2 habilidades de gestão dentro da mesma estrutura. E normalmente aquele que é muito bom na eficiência não é tão bom na criação. Só que a eficiência é onde eu colho, onde eu tenho o retorno daqueles projetos que eu comecei e que eu encontrei uma solução viável para que eles acontecessem. Então, uma vez que eu encontro o caminho, eu tenho que colocar eficiência nesse caminho. E essa eficiência me gera um resultado. E esse resultado eu tenho que pegar uma parte dele para fazer o investimento no novo processo. Porque o novo processo vai me perpetuar. A eficiência me garante o curto prazo. A criação do novo me garante o longo prazo. E a gestão dessas 2 partes
para mim, é a grande arte de hoje. Só que junto com o nosso sucesso, nos vem algumas coisas. Então, na medida que eu começo a criar uma coisa e começa a dar certo, eu começo a ter receita vindo dali, eu começo a ter reputação, eu começo a ter credibilidade, eu começo a ter cliente, mercado. E eu, junto com o meu sucesso, vem o medo de perder aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu construí. Então, quanto mais medo eu tenho, mais eu tendo a ser conservador, mais eu tendo a me proteger, fazendo com aquilo que eu faço cada vez melhor, melhor, melhor. Só que isso necessariamente não é a maior proteção hoje, porque se isso vai mudar em algum momento, eu tenho que estar preparado para essa mudança também. Então, só que quem tem medo não muda, não se transforma. Então a gente tem que aprender a olhar um pouco mais no longo prazo, ter medo mais da disrupção do que de uma pequena falha que eu posso cometer aqui num experimento. Eu tenho que conseguir fazer o experimento enquanto o meu negócio está bom, porque na hora que eu não tenho mais o meu negócio, eu perco aquela capacidade. E eu tenho que saber que o sucesso que eu tenho que foi realizado em cima de um processo, ele pode ser que aquele processo mude. E eu não posso ser arrogante, dizendo, eu sei fazer porque eu cheguei até aqui, eu sou o cara. Essa arrogância do líder, ela cria o espaço para o insurgente vir ocupar o espaço. Porque o líder às vezes fica cego. Eu sei que é assim, eu sei que funciona, eu sei... E às vezes isso me deixa cego e incapaz de enxergar que aquilo, a forma que eu executo hoje, pode não ser a forma de amanhã. Então, dei uma volta longa aqui, a gente pode explorar cada um desses itens, mas... Muito bom, e eu acho que dá para a gente aprofundar, e inclusive para entender na prática como, de fato, então, as empresas elas podem implementar uma gestão mais ágil, mais eficaz, mesmo em tempos de ter que se adaptar a essa mudança, a essa velocidade toda que você trouxe. Legal, acho que a primeira coisa que a gente tem que ver é que a inovação, ela pode acontecer de 4 formas, tá? Eu chamo da primeira inovação incremental, que é como é que eu transformo um processo. Então, a inovação incremental ela não muda a empresa, mas ela faz com que, por exemplo, eu coloque AI para fazer atendimento na minha central lá que cuida dos meus clientes. Isso não muda a empresa, mas me gera mais eficiência no processo. Então, a inovação incremental, ela tende a estar muito próxima dos KPIs tradicionais que um gestor tem. Melhorar, reduzir custo, reduzir headcount, reduzir liability, melhorar a experiência de cliente. Então eu consigo, olhando para o mercado, vendo quais são as tecnologias que estão disponíveis hoje que podem melhorar muito esses indicadores que eu estou colocando. E não é através de uma melhoria incremental, é através de uma mudança de processo. Tá? Essa é a primeira inovação. Então essa inovação, ela gera resultado de curto prazo. São inovações rápidas de serem feitas com resultado de curto prazo. Tu tem uma segunda inovação que é em cima de novos negócios, que é, eu já tenho acho que aconteceu bastante no Brasil, eu sou uma concessionária de carros que eu coloco, ou uma empresa que vende, uma montadora de veículos que coloca um banco para financiar os seus clientes. Então eu pego um cliente que eu já tenho e através de uma solução eu melhoro a experiência, aumento a LTV, reduzo o custo de aquisição, etc., usando tecnologias. Então, a gente está vendo cada vez mais esses ecossistemas sendo criados, que são ecossistemas que dizem, eu tenho já o cliente aqui, se eu adicionar algum produto, eu melhoro, reduzo o custo de aquisição, aumento da LTV ou melhoro a experiência. Essa é a segunda. A terceira é uma inovação disruptiva, que é quando eu quebro uma forma, eu uso uma tecnologia convencional para resolver um problema de uma forma não convencional. É quinto andar. Quinto andar, ele disruptou, ele tirou aquela fricção de aluguel, isso aqui criou quase uma experiência gostosa. Alugar virou prazeroso. Então, ele não tem nenhuma tecnologia de foguete ali, mas ele melhorou e transformou um processo. E tu tem a moonshot, que são quando eu uso uma tecnologia não convencional para resolver um problema de uma forma não convencional. Eu tenho 2 variáveis de risco, muito risco. Então, risco mais risco, risco quadrado. Mas quando dá certo, muda o mundo. Blockchain, internet, penicilina, carro autônomo, internet. Então, são... eu diria que as 2 primeiras são coisas simples e que as empresas deveriam estar atentas a fazer isso o quanto antes. Só que para fazer principalmente a primeira, que é a inovação incremental, eu preciso desafiar o meu time, capacitar o meu time com essas novas tecnologias para que eles aumentem repertório e para que eles tenham dentro da dinâmica deles algum espaço para testar coisas novas. O Martin Escobar, que é um dos principais caras da GA no mundo, que fez um investimento na XP,
ele fala que o excesso de eficiência está contra a inovação. Porque a eficiência, eu pego um processo que é cada vez melhor, eu estou só olhando para aquele processo. Eu não tenho espaço para testar, não tenho espaço para errar, não tenho espaço para... Eu estou só focado na eficiência. Então a inovação ela acontece um pouco na gordura, na sobra, no teste. Eu tenho que ter algum espaço para fazer isso. Então eu tenho que estimular o meu time a ter repertório, assim, porque, olhem para o mercado, olhem para as ferramentas e entendam como é que as pessoas fazem o que vocês fazem. E eu preciso desafiar o meu time a fazer isso porque ninguém entende mais de marketing do que o cara de marketing. Ninguém tem mais de produção do cara de produção, do cara de tecnologia do cara de tecnologia. Então eu preciso que eles criem as soluções, eles que vêm com o processo. Mas eu preciso que eles façam isso dentro das dinâmicas dos desafios que eles já têm. Então eu tenho que como organização, criar uma forma para que o meu time saiba que uma parte da equipe relevante tem que estar focada na eficiência do processo, mas uma parte do time, ou algumas pessoas com uma parte do seu tempo, tem que estar olhando para como é que elas descobrem os novos processos para fazer aquilo. E isso garante a empresa mais leve, mais produtiva, e com uma cabeça mais aberta para acompanhar as transformações que acontecem. Então, esse equilíbrio da ambidestria dentro da organização é fundamental para a gente conseguir ter sucesso. E, obviamente, de novo, tudo vem muito ligado aos incentivos. Eu tenho que criar incentivos para que as pessoas olhem para isso. Nenhum executivo que está alinhado com o próximo semestre vai fazer um projeto de transformação para daqui a 3, 4 anos. Porque ele não está alinhado com esse negócio, ele não vai trazer, porque ele vai trazer o risco daquele negócio para ele sem ter o benefício. Então, num mundo com essas dinâmicas mais intensas que a gente tem que olhar para o curto prazo, mas também para o longo prazo, revisar os incentivos das organizações, eu acho que é um dos principais desafios dos líderes hoje. Pedro, mas como, de fato, criar, de repente, uma cultura, né? Como que a empresa ela pode criar essa cultura que não só aceita, no caso, os erros como parte deste processo de inovação, mas também para que as pessoas e a empresa como um todo aprenda com estes erros também? Legal. Porque esse ponto na hora que você traz, né? A gente ter este espaço da inovação, muitas vezes também tem que ter uma margem de tolerar esses erros sem influenciar ou impactar o resultado da empresa. Legal. Ótima pergunta. E a questão aí é o seguinte, qual é o erro que a gente não pode cometer? Tá? Na minha visão, o erro que a gente não pode cometer é o erro que nos mata. Os outros erros a gente pode cometer, porque eu cometi, mas eu vou ficar vivo. Então, aquele erro que me tira do jogo, esse erro eu não posso cometer. Se eu acredito nisso e eu olho para as transformações do mercado que estão acontecendo, qual é o meu maior risco? O que eu tenho mais medo? Eu, Pedro Engler, mais medo? Eu tenho medo de me tornar irrelevante. Eu tenho medo que o meu conhecimento, a forma como eu faço as coisas, a forma como eu crio, ele perca utilidade. Então, se eu ficar preso no meu processo, em algum momento ele vai se tornar obsoleto. E eu vou ficar... O que eu estou te dizendo aqui, a chance de ficar obsoleto é enorme. A forma que eu faço vai ficar... Então, se eu tenho a noção de que os ciclos são mais curtos e que não adianta eu ficar preso no meu processo, óbvio que eu tenho que olhar para o processo e buscar mais eficiência, mas eu também tenho que olhar para o novo processo que vai substituir esse, porque esse vai me tornar obsoleto. E se eu me tornar obsoleto, game over. Esse erro me matou, né? Me tirou do jogo. Então, eu preciso pegar um pedaço desse meu tempo, desse meu processo que me gera coisas boas, me gera recursos, me gera oportunidade, e investir na criação do novo processo. No momento que esse está bom. Porque na hora... O que as empresas tendem a fazer? Elas tendem a combater a disrupção quando a disrupção já aconteceu. E aí eu já não tenho mais o meu negócio que me sustenta. Então esse negócio que me sustenta já está ruindo e eu não tenho mais gordura para investir no novo. Porque qual é que é o grande drama da inovação, da transformação, é que ela começa pior do que o que eu tinha. Eu não vou começar um novo processo, porque melhorar um processo é uma coisa. Melhorar um pouquinho, vai ficar um pouquinho. Transformar um processo, quase sempre ele vai começar pior do que o que eu tinha. Então eu tenho um custo de ajustar, melhorar, incrementar, até que ele fique good enough em relação ao alternativo. Só que aí, como ele é um novo processo, ele tende a ter muito mais, ter um upside maior do que aquele anterior que teoricamente já está exaurido. Então, a transformação, ela começa com uma decepção. Puta, mas lancei, achei que era bom, puta, deu problema, deu falha. Né? Pô, começamos um negócio aqui, a gente achava que era maravilhoso.
a gente fica corrigindo até que ele fique, opa, ficou de pé, se sustentou, opa, agora ele vai para frente. Mas eu preciso passar por esse período de sofrimento. E isso aqui, como é que eu sustento isso? Eu sustento com o recurso daquilo que funciona hoje. E aí, qual é que é, talvez, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é, a gente tem que entender qual é o erro que a gente não quer cometer. Eu prefiro uma pequena falha de testar uma coisa nova, desde que eu entenda que esse teste é um teste que faz sentido, que eu suporte o erro daquele negócio, do que ficar preso no processo e ser disruptado por alguém que inventou um novo processo. A segunda coisa que a gente tem que entender, que para mim houve uma confusão talvez no mercado, é muita empresa dizendo que quer ser startup. Ah, agora somos uma startup. O sonho de uma startup é ser uma empresa, não é o contrário. Uhum. Então, não, a startup sonha em ser empresa, não é a empresa que sonha em ser startup. Agora, o que a startup tem de muito bom? Ela testa barato. É isso que ela sabe fazer bem. Então, tem um modelo de gestão, né, de uma tecnologia de testar produtos e serviços de mercado desenvolvido numa startup que é muito barato. Então, como eu não sei o que vai dar certo e vai dar errado, eu tenho que testar. E se eu testo barato, eu posso testar mais. Porque se o meu teste custa 1 milhão e eu tenho 1 milhão, eu posso fazer um teste. Se o meu teste custa 100 mil, eu posso fazer 10 testes. Se custa 10 mil, eu posso fazer 100 testes. Então, quanto mais barato for o meu teste, mais eu posso testar e mais eu posso aprender. Então, dado que eu não tenho mais a previsibilidade, eu não sei mais o que vai acontecer, eu tenho que testar caminhos. E a startup nos ensina a testar barato. Então, eu acho que são essas duas coisas. Primeiro, assim, o que eu tenho medo? Eu tenho medo de ficar obsoleto. Puta, beleza. Esse é o meu maior risco, tá bom. Então, eu tenho que combater esse risco. Como é que eu combato? Testando. Testando como? Testando barato. E aí eu vou testar barato para fazer. Então, assim, e eu tenho que testar, e testar custa. Por mais que seja barato, custa. Então, eu tenho que testar enquanto eu estou bem, não enquanto eu estou mal. Porque enquanto eu estou bem, é que eu tenho. Que nem o seguro do carro. Não faz seguro do carro vibrando, eu vou pagar aqui o seguro do carro, puta, que eu vou deixar de jantar, ou viajar, ou fazer alguma coisa para pagar. Porque se eu perder isso, eu tenho esse seguro. Investir em inovação é a mesma coisa. Dado que eu tenho esse negócio que me sustenta, eu não quero perder, eu vou investir aqui um pedacinho desse meu resultado nesse experimento, porque se eu descobrir que aqui tem uma coisa nova, eu vou estar na coisa nova, e se eu descobrir que não é, eu continuo tendo meu negócio pagando a minha conta aqui. Então essa para mim é um pouco da lógica desse investimento, é um investimento na perpetuidade. E como a cultura, de uma forma geral, da empresa, ela influencia diretamente o resultado? Eu acho que esse alinhamento da visão dos líderes da empresa, e tem que começar lá de cima, com essa... acho que são algumas coisas, né? Primeiro é essa preocupação de que, é uma frase batida, mas que os processos que a gente desenvolveu hoje até aqui necessariamente não vão ser os lá da frente, então eu tenho que acreditar de verdade nisso. A segunda coisa, eu tenho que acreditar, eu não acredito mais em empresas daquele líder super-herói que sabe tudo, que vê tudo, que resolve tudo, que é o cara... Porque se a gente quiser criar coisas minimamente relevantes, hoje eu não tenho capacidade para ver todas as coisas. É tecnologia, inovação, é mercado, é mudança. Então, é quase humanamente impossível que alguém tenha todos os skills necessários e fique atento às transformações emocionais para conseguir gerir um negócio e continue sendo relevante no tempo. Então, eu preciso de time. Então, como é que eu consigo criar um time que através de um processo de alinhamento muito consistente, tenha autonomia para buscar as oportunidades de mercado que estão acontecendo, buscar reações às tecnologias, às mudanças ou novos modelos de negócio, etc. Então, é um desafio muito de time. Como é que eu crio um time que seja capaz, a partir de um alinhamento muito bem feito, de ter agilidade para conseguir reagir ao mercado ou capturar as oportunidades que surgem. Então, para mim, é um equilíbrio dessas duas coisas. Mas, de novo, se isso não vem dos líderes, se os líderes, não, Paulo, eu sei tudo, eu sei o caminho, bato na mesa, é assim que tem que ser. Beleza, enquanto ele estiver certo, ele pode estar bem, mas na hora que ele perder a capacidade de perceber o mercado, ele vai tomar uma lambada que não vai, né, como a gente está vendo cada vez mais. E diante de tantos, às vezes, desafios em justamente não perder o time, em realmente ali olhar e aproveitar essas mudanças, essa agilidade, não falo às vezes em pivotar, mas em mudar talvez o produto em si. Como que as empresas elas podem manter então o equilíbrio ali e o foco no seu core business sem também perder as oportunidades de se adaptar a este novo ambiente? Legal. Então eu acho que esse equilíbrio da ambidestria, né, que ela vai entre a criação do novo e a escala do que deu certo. Talvez essa seja uma das importantes artes que a gente tem que desenvolver, e cada um dentro do seu mercado vai ter
talvez a capacidade de saber em que momento eu tenho que ser mais eficiente, em que momento eu tenho que ser mais criativo. Vou te dar um exemplo aqui, usando uma das empresas que a gente investe, que é a Start, uma empresa das que eu mais me envolvo, na plataforma de educação, e inclusive desses conteúdos que a gente desenvolve, muito vem de lá, né? A Start, ela passou por um processo de investimento, o Pátria investiu na gente, investiu 75 milhões na Start e nesse momento investiu obviamente para fazer a empresa crescer, se desenvolver, criar algumas coisas que a gente até então não tinha conseguido criar porque não tinha grana para colocar, era uma empresa que tinha crescido organicamente, o bootstrap, que é a palavra da moda. Quando o Pátria entrou, a gente foi lá e estruturou essas áreas e fez os investimentos, e a empresa dobrou de tamanho de um ano para o outro. Mas ela perdeu muita eficiência. Então a gente criou várias coisas, mas ela perdeu eficiência, ela perdeu rentabilidade. Então, naquele primeiro ano, a nossa cabeça era muito criação do novo, criação, talvez na ambidestria, muito mais na parte da... Quando a gente terminou o ano foi 23, eu acho, 22, tendo a empresa já muito maior, mas com um resultado ruim, de rentabilidade ruim, falou, não, agora eu preciso pegar isso que eu criei e eu preciso colocar eficiência nesse processo. E é quase que um pêndulo, né? Porque assim, uma empresa gerida para buscar eficiência é diferente de uma empresa gerida pela criação. Mas se eu não tiver a capacidade de fazer esses movimentos, eu vou quebrar a empresa. E tem gente que, mas a empresa muda muito. Que bom que muda. Se o mercado muda, a empresa tem que mudar. A empresa que não muda quando o mercado muda, quebra. Então eu preciso criar esses movimentos sabendo que tem horas que eu vou ser mais criativo porque o meu processo chegou no limite da capacidade, ou porque eu tenho um investimento de fora que me permite fazer criar, e tem horas que eu tenho que buscar uma eficiência no meu processo para tirar todo o suco daquilo que eu criei. E as organizações, para mim, elas têm que entender um pouco em que momento elas estão nisso. Não adianta eu ficar só focado na eficiência, senão eu vou morrer daqui a 2, 3, 5 anos. Não adianta eu ficar só na criação, senão eu não vou conseguir pagar a conta da semana que vem. Então, esse equilíbrio e entender em que momento a gente está, para mim, talvez seja uma das grandes artes aí dos gestores da atualidade, e conseguir fazer com que o time entenda que tem hora que ele é mais eficiente e tem hora que ele tem que ser mais criativo. Pedro, você é um defensor da importância da partnership dentro das empresas, né? A gente está aqui falando em relação a trazer este alinhamento, boas pessoas, ter este time muito alinhado, e você sempre levanta muito essa bandeira de você construir uma empresa, ter essas pessoas como sócias dentro da partnership. Trazer estes colaboradores para a sociedade é a melhor forma de cultivar, de reter talentos num mercado cada vez mais competitivo, inclusive como é o próprio mercado financeiro. Eu não tenho nenhuma dúvida, eu acho que ninguém mais se mata pelo chefe, talvez como se tenha se matado, eu trabalho aqui na empresa, eu vou me matar pelo chefe, o cara quer se matar por ele mesmo, ele quer... E a gente tem que conseguir encontrar um formato de mostrar para as pessoas que as empresas são lugares para elas realizarem os sonhos delas, no limite. Né? O desafio é fazer com que o sonho da pessoa, é saber se aquele sonho da pessoa pode ser realizado aqui dentro. Então eu não quero te realizar meu sonho, eu quero ter o teu sonho. Será que a BMC é um lugar para te realizar o teu sonho? Se for, tu tem que estar aqui, se não for, tu não pode estar aqui. Né? Então eu acho que esse ponto é importante. Né? Agora, então, como retenção de talento, eu acho que isso funciona. Agora, como política de alinhamento, eu acho fundamental, porque eu vou te falar assim, eu fico imaginando aqueles caras que têm empresas de 500 pessoas, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, ou 100, ou 30 pessoas que seja, que a pessoa é a dona da empresa inteira, 100% das ações, 100% do resultado, 100%, e que as pessoas que estão ali com ela, se foi bem, não faz diferença, se foi mal, não faz diferença, se gastou muito, não faz diferença, se gastou pouco, não faz diferença, se trouxe clientes, não faz diferença, porque na hora que eu tenho um time que para o time é meio indiferente se a empresa está indo bem ou está indo mal, e eu tenho que estar em todos os lugares. Eu tenho que estar em todas as decisões, eu tenho que estar em todas as vendas, em todas as definições de margem, criações de produto, definições de custo, tudo. Se vai ter mais gente, se vai ter menos gente, se vai ser promovido, não vai ser promovido, porque afinal de contas só eu tenho consequência sobre aquela despesa ou aquela receita. E isso, num mercado que muda com essa intensidade, para mim vira uma coisa de maluco. Num mercado que, de novo, eu domino, eu controlo, eu sei o que vai acontecer, eu sei como é que vai ser, que eu tenho toda a noção da dinâmica de evolução dele,
Eu posso ter o comando e controle dessa forma, e eu posso porque tudo que mudar eu tenho tempo de reagir, eu vou lá e determino. Então, talvez um mercado muito fechado, um mercado ainda com oligopólio, com altas barreiras de entrada, talvez esse modelo ainda funcione. No mercado que muda com muito mais intensidade, eu tenho que distribuir a decisão, porque eu não posso decidir sobre todas as coisas. Só que eu só posso distribuir a decisão se aquela pessoa que está decidindo está alinhada comigo. Se ela tem consequência no benefício do sucesso da decisão ou risco na consequência do erro da decisão. Então, se tu está dividindo comigo aqui uma consequência numa decisão que tu toma, eu deixo tu tomar. A Paula está lá, está alinhada comigo, se deu errado, ela vai pagar junto, beleza. Então pode decidir. Óbvio que eu estou acompanhando aqui, eu estou controlando, eu tenho os meus indicadores, mas a gente tem uma relação criada de confiança e um alinhamento nas consequências que a Paula decide, o fulano decide, mas cada um decide lá porque tem a consequência sobre aquilo. Então a empresa ganha muito mais velocidade. E as pessoas que estão na ponta são as que têm capacidade de decidir, porque tem a fotografia e está vendo o que precisa. Eu não tenho a capacidade de me materializar em todas as áreas da empresa e decidir sobre aquelas coisas, porque eu não tenho tempo, não tenho conhecimento, né? Então eu preciso criar um incentivo para que as pessoas que estão decidindo tenham consequência positiva ou negativa, que é o alinhamento que eu falo. Então, quanto mais alinhamento, eu não posso dar autonomia para alguém que não está alinhado comigo. Então eu tenho que criar um alinhamento muito forte para que a pessoa tenha autonomia, para que ela possa decidir sobre aquilo. Então, eu acho que como partnership, e necessariamente pode não ser só ação, eu posso fazer isso através de bônus, através de PLR, através de premiações, tem N formas de fazer esse alinhamento. A partnership para mim é muito forte, ela é muito poderosa para isso. Eu tenho que encontrar formas de criar esses alinhamentos para que eu possa distribuir decisão, para que as pessoas que estão decidindo tenham consequência sobre aquilo. Então, eu não consigo enxergar hoje uma outra forma de fazer gestão, se não essa. Esses dias me perguntaram, eu estava vendo, se você morrer e nascer de novo, e pudesse nascer só com um conhecimento que você tem, qual conhecimento você traria? Divido aqui com a turma aqui e te provoco também assim. E eu tenho certeza que o conhecimento que eu gostaria de ter para criar negócios é esse conhecimento de criar esses processos de alinhamento de interesse com a turma, porque para mim essa é a chave que faz uma empresa ter condições de jogar o jogo e tentar ganhar. Não somente ele vai garantir, mas eu acho que ela vai te dar muito mais chance de poder ganhar o jogo, ter muito mais capacidade de reação para fazer o que tem que ser feito. Pedro, e o cliente nesse desafio todo que a gente tem visto, como a gente tem falado, de se adaptar, de fazer esse time, de testar, como que a gente coloca, como manter ali talvez esse foco, colocar o cliente sempre no centro dessa estratégia? Legal, essa é uma ótima pergunta também, porque eu acho que as pessoas às vezes tem essas frases da moda, cliente no centro, em primeiro lugar, todo mundo... Aí mas será que cliente tem que estar em primeiro lugar mesmo? Será que sempre foi assim, né? Então, eu entendo que hoje a gente tem que colocar o cliente em primeiro lugar por uma situação. Hoje o cliente tem alternativa. Como é que foi? E aí, assim, como é que foi o mercado até hoje? O mercado até hoje, assim, era muito difícil criar negócios, era muito difícil criar empresa, era muito difícil criar produtos, serviços. Então, aqueles que conseguiam se estabelecer, eles mandavam na relação comercial, porque o cliente quer aquele produto e ele só tem uma ou duas outras alternativas. Então, ele tem que submeter a alternativa que está posta para ele. Mas eu não quero assim, veremos, é assim que é. E quem manda sou eu que consegui criar esse produto. Então, cliente, você tem que se adequar à minha oferta, porque é a forma de você... E aí eu, como ofertante, dentro do mercado com poucos concorrentes, eu tenho que olhar para o meu concorrente assim, eu tenho que encantar o cliente ou colocar ele aqui em primeiro lugar, acho que tem que encantar sempre sim, mas colocar, talvez, o que eu tenho que ser? Eu tenho que ser melhor do que os meus concorrentes. É isso que eu preciso ser. Porque na hora que ele tiver que escolher aquele produto, ele tem que escolher entre as alternativas. Eu tenho que ser a melhor alternativa. Então, encantar ele ou colocar ele em primeiro lugar pode me gerar um custo que não tem benefício, porque ele vai ter que comprar igual. O que mudou? Criar a empresa ficou barato. A gente tinha assim, era impossível criar um banco no Brasil. A gente tentou, JP Morgan tentou, Citibank tentou entrar, HSBC tentou entrar, não conseguiram se estabelecer. Por mais que tivessem grana infinita, capital infinito, inteligência infinita, era muito difícil estabelecer. Hoje criar um banco ficou barato. Né? Tu consegue criar um banco de forma mais barata. Então, porque as barreiras de nada caíram, porque o digital conseguiu aproximar o cliente do produto. Então, tu tem 1000 transformações que fizeram com que empreender ficou acessível. Na hora que empreender ficou barato, eu tenho muita oferta. Então, muita oferta. Na hora que eu tenho muita oferta, o cliente passa a ser
o protagonista da relação comercial, ele passa a ser o todo-poderoso. Então, ele tem cada vez mais alternativas e cada vez mais conhecimento. E para piorar, ele está sendo mal acostumado ou bem acostumado por outras soluções, eu não quero mais sofrer. Então, ou você me encanta, e aí eu tenho que inverter a minha lógica de criação de negócio para eu empurro no mercado, para eu entendo o que o cliente quer e eu tento encantar esse cara, porque eu já nem sei quem concorre comigo mais. A concorrência vem de tantos lados, de tantos lugares. Pô, mas o WhatsApp entrou em payments. Não, peraí, o WhatsApp virou payments, mas era a comunicação, virou payments. Pois é, agora é. Então, cada um entrando no mercado do outro. Então, ou eu coloco esse cliente em primeiro lugar e eu trabalho para encantar ele, ou alguém vai encantar ele e vai levar esse cara, né, de mim. Então, só que, de novo, eu acho que esse é um desafio importante que as empresas precisam trazer para dentro delas e entender que o mercado mudou. Só que como a maioria das empresas que estão estabelecidas hoje são empresas que foram construídas ainda com a visão do passado, elas têm dificuldade. Mas por que eu tenho que fazer isso? Eu nunca fiz, não precisou. Pois é, talvez valha a pena olhar, porque tem hoje o Nubank que tem 90 milhões de clientes, que conseguiu quebrar um mercado com um oligopólio gigantesco, que tem valor de mercado quase igual ao do Itaú hoje, superou todos os outros bancos, nascendo com a única... Se perguntar para um cliente, o que o Nubank faz diferente de outro? Ele me trata bem. E não é que ele trata maravilhosamente, me trata bem, é ok, a experiência, eles cuidam de mim. Então, o mercado sem concorrente ou com baixo concorrente, eles às vezes falam, não, bota no cliente e deixa que ele se vira lá. E isso mudou muito forte. Acho que quem não se der conta disso vai ter dificuldade grande no curto prazo de tempo. O Mercado and Beyond vai para um rápido intervalo. A gente volta em instantes. Na era digital, as tecnologias emergentes, como blockchain e inteligência artificial, estão redefinindo o cenário do mercado financeiro, prometendo uma revolução na forma como investimos. Estas inovações não só tornam os investimentos mais acessíveis, democratizando o acesso ao mercado financeiro, mas também mudam a dinâmica de como as pessoas tomam decisões de investimento. Quais tecnologias emergentes você acaba considerando ali que elas podem ser até mesmo mais promissoras para transformar o mercado financeiro atual? Não tem nenhuma dúvida que a tecnologia que vai mudar tudo é AI, né? O que vai mudar, o que vai transformar, o que vai melhorar é AI, porque a AI tem a capacidade de te aumentar. Hoje, assim, o que está pronto de AI, ela aumenta brutalmente a tua capacidade de ser eficiente e produtivo. Então, se você faz hoje, tu vai poder fazer 3 na semana que vem, não é que é na semana que vem. Então, a capacidade da AI te gerar isso, e o que aumento de produtividade faz? Ela faz com que tu possa atender mais pessoas, ou seja, tu fica, e eventualmente cobrando menos por isso. E se eu posso cobrar menos na uma pessoa, eu posso atender mais. Por exemplo, eu não, pelo meu perfil aqui, eu não consigo atender ninguém que tenha menos de R$1 milhão, porque economicamente não paga o meu tempo menos de R$1 milhão. Especialmente atendendo do jeito certo. Do jeito errado eu posso, do jeito certo. Se eu aumento a minha produtividade, eu posso atender a partir de R$300 mil. Se a minha linha era 100 mil, eu posso atender 30 mil, porque eu consigo fazer com que o meu custo para servir, ele caia. E por consequência eu posso atender mais pessoas, eu posso fazer uma prospecção muito mais agressiva, eu posso fazer um processo de comunicação contigo que tu acha que eu escrevi para ti uma mensagem, mas eu escrevo uma mensagem para ti, no tom que tu gosta, usando os exemplos que tu gosta, com a tua carteira, através de uma plataforma, talvez até melhor do que eu tendo que pegar aquilo e fazer manualmente. Então, eu consigo ter um ganho de produtividade, eficiência, redução de custo de aquisição brutal com a AI. E para mim essa é a grande transformação, não só no mercado financeiro, mas também, acho que em todos os mercados e indústrias. Quem não estiver atento a isso hoje já está obsoleto. A IA vai substituir o agente autônomo, na sua visão? Eu acho que ela não vai substituir, no limite ela poderia substituir, não todos, assim, todo aquele intermediário que não agrega algo relevante no seu serviço, para mim ele está condenado a desaparecer. A gente pode discutir se vai ser daqui a 1, 2, 3, 5 ou 20 anos, ou 50 anos, mas em algum momento ele vai desaparecer. Então, se eu sou um intermediário, eu tenho que estar atento
como é que eu agrego um valor nesse meu processo. Vou te dar um exemplo fora do mercado. A gente está na China agora, né? Assim, na China, tem uma plataforma que agora conectou produtores com o mercado cliente final. Produtores de produtos agrícolas, de frutas, verduras, etc. Normalmente, o produtor vendia o produto por R$1, ele ficava com 10 centavos e os intermediários com 90 centavos. Agora, eles conseguiram, esse produtor, ele está vendendo o produto dele por 40 centavos, o intermediário que a plataforma fez com 25 centavos e o cliente está pagando 65 centavos, 67 era o número que eu tinha lá, então ficaria com 27 mais ou menos, mas essa é a conta. Então, tu eliminou 90 centavos de intermediário aqui, tu colocou um produto mais barato na mão do cliente e o cara que vendeu o produto está ganhando mais dinheiro. Então, esses intermediários que não agregavam alguma coisa relevante, eles foram eliminados. Como todos seremos se não agregarmos alguma coisa relevante no processo. Então, o nosso desafio é, eu existo para alguma coisa. Então, eu vou ser remunerado e vou existir se eu conseguir criar algum valor no meu processo. Mas se eu for um cara simplesmente que estou repassando alguma coisa, esse cara ou essa pessoa eu acho que está com um problema no tempo, ficaria atento a isso. Então, o agente autônomo que não agrega valor, ele tende a eliminar. Aquele que agrega valor, ele vai ser potencializado loucamente pelo uso da tecnologia. Então, esse vai ficar melhor. Como que a IA, você acha que ela pode mudar a forma como as pessoas investem, né? A gente olhou ali pelo lado de quem está ofertando este serviço, mas olhando pelo lado do investidor, da pessoa física. Eu acho que a AI tem uma capacidade de processar a informação de uma maneira muito mais intensa, né, ou veloz ou rápida do que um humano. Então, ela te dá dentro das tuas possibilidades uma forma de avaliar as coisas e dentro delas tu tende a ter mais eficiência na tua escolha. Então ela consegue ver muito mais coisas, deixa eu ver o ativo tal de tal jeito, ela varre o mercado, o que o humano não poderia fazer. Em um segundo, o que o humano não poderia, ou levaria talvez um ano para poder fazer. Então, ela nos potencializa em todos os aspectos. E aquele cliente que tem a disciplina ou a vontade ou o skill de querer tomar decisão própria, por conta própria, ele vai ter uma ferramenta muito poderosa. Mas eu acho que esse é uma fração. Assim, a gente fez uma pesquisa uma vez que dizia, a gente separava os clientes em money saver e money maker. O money maker é o cara que quer envolver, que quer ver a turma lá comentando na curva. O money saver, que é 80% do mercado, segundo essa pesquisa, ele só quer saber, Paulo, o que eu faço, entendeu? Você me ajuda aqui, não me diz o que é, eu confio em ti. Então, para a grande maioria, e esse para mim é o profissional que é o assessor de investimento. Ele quer, eu confio naquele cara conhece o meu perfil, e ele vai me recomendar. E esse assessor que estiver usando a ferramenta, ele vai poder fazer isso com muito mais qualidade do que aquele que não faz. E de que maneira, então, você vê as novas plataformas de investimentos democratizando o acesso ao mercado financeiro? Quais são os próximos passos que você enxerga também para tornar estes investimentos ainda mais acessíveis ao grande público? Eu sou, obviamente, na linha de colocar o cliente no centro. Eu acho que o mercado financeiro ele ainda é um agente muito poderoso nesse processo. O mercado financeiro no Brasil é um mercado bem regulado, bem robusto, e os brasileiros eles têm vários traumas com o passado de problemas, de confiscos, etc. Então, o brasileiro tende a ser muito conservador nas suas escolhas, né? Mas na medida que ele está ficando mais educado, e eu acho que as plataformas, né, XP, BTG, hoje tiveram XP, acho que eu trabalhei na XP há bastante tempo, então a gente viu essa oportunidade de levar conhecimento para as pessoas e dizer assim, pessoal, não interessa através de quem você compra, interessa o que você compra. E quando você compra alguma coisa e compara uma coisa, né, produtos parecidos, você tem mais oportunidade de investir e ganhar. Só que a gente viu também ali que, além da oportunidade de abrir uma plataforma e mostrar alternativas de produtos, a gente tem que criar uma coisa que ainda falta no mercado financeiro, que é um alinhamento com o cliente. E hoje tu tem um gap no modelo do Brasil, que não é mais o gap que existe nos Estados Unidos, ou na Europa, ou como os ricos investem aqui, que é você investe com alguém que te aconselha, tem que ser alguém que está alinhado contigo. E quando aquele cara que te aconselha, ele ganha comissão sobre o produto, tu cria um conflito de interesse perigoso na relação, que não necessariamente ele acontece, nos casos até acho que acontece muito pouco, mas eventualmente acontece, ou pelo menos tem um incentivo para acontecer. Então esse modelo ele vai ter que mudar no Brasil.
ele vai ter que mudar para um modelo onde as pessoas investem, que quem aconselha o investimento, que é na prática o trabalho de um assessor de investimento, ainda que ele não possa fazer legalmente, mas na prática o que acontece, ele tem que estar alinhado com o cliente e não com a plataforma ou com o produto que ele vende. Eu acho que na hora que isso acontecer, a gente vai ter uma mudança muito bacana no mercado. A gente vai ter produtos melhores, produtos mais bem criados, produtos com os riscos mais adequados, porque aqueles que entendem dos produtos vão estar do lado do investidor e não do lado da plataforma. Então eu acredito que daqui a alguns anos a gente vai ter essa mudança e na medida que as pessoas vão ficando mais educadas, elas vão entendendo que esse é o jeito certo de investir. Então eu acho que tem uma mudança aí. Você falou desse gap, né, e fazendo essa comparação inclusive com outros países, ainda existem muitas oportunidades, você acredita no nosso mercado de investimentos aqui no Brasil, ou algumas das dificuldades que o Brasil ainda tem não favorecem tanto para aproveitar talvez este gap mesmo? Eu acho que a gente tem um pouco de dificuldade aqui na questão da regulação e burocracia, né? Ainda que tem hoje um Banco Central para o mercado, tu tem uma CVM que fez mudanças bacanas, tu tem eventualmente um governo agora que quer interferir um pouco mais nos investimentos, que muda um pouco das regras. Cada vez que tu muda isso, por exemplo, hoje a gente tem uma sensação de que o governo quer ser o grande agente financiador e isso obviamente afeta, gera um custo brutal para o país, uma ineficiência, porque pouco provável que o governo seja mais eficiente que o mercado privado e às vezes nem precisa, o mercado privado poderia ocupar o mercado, então tu tem essas mudanças, elas são sempre um pouco mais complicadas, uma justiça às vezes muito lenta, né, mas eu acho que de maneira geral a gente tem um ambiente aqui que caminha talvez para algumas evoluções para que a gente consiga democratizar mais. Mas eu acho que a grande mudança é essa as pessoas mais bem informadas, as pessoas com mais conhecimento e assumindo a responsabilidade de cuidar do seu dinheiro, cuidar do seu ativo. Porque a gente viu muito, e a gente batia muito isso na época da XP, que a pessoa faz um super esforço para juntar o dinheiro. Ela sacrifica, ela, né, viaja menos, come, não vai, né, economiza no presente, porque ela está criando, então ela está fazendo um esforço brutal para conseguir juntar o dinheiro. Mas na hora de investir, ela não presta atenção. Ela investe de qualquer jeito. Então o cara pegava lá e botava na poupança que perdia da inflação, já, pelo amor de Deus, cara, mas é seguro, mas eu entendi que é seguro, mas tem coisas tão seguras quanto a poupança que podem, então, tu tem que ter a força da tua geração de capital, mas mais a tua força de inteligência financeira para poder fazer os investimentos acontecerem. E nisso a gente viu um movimento de mudança e obviamente os agentes de investimento que estão por aí, eles foram fundamentais para, né, levar esse conteúdo, mas depois pegar o cliente pela mão e ajudar o cliente a olhar para aquilo, entender os riscos. Então eu acho que só está faltando essa última etapa do alinhamento aí que vai ser importante, mas de maneira geral acho que a gente evoluiu nesse processo. Pedro, a gente começou a nossa conversa falando muito sobre agilidade, o movimento, a adaptação muitas vezes que as empresas elas precisam fazer diante de toda essa evolução, dessa mudança muito rápida. Agora, entrando nessa questão da IA, da inteligência artificial, dessas tecnologias, desta velocidade, quando a gente olha muitas vezes até para o mercado financeiro como um todo, grandes instituições, elas parecem muitas vezes navios grandes, enormes, que não se movimentam, talvez com a mesma agilidade que, como a gente falou, de algumas fintechs que vieram e trouxeram uma disrupção muito significativa. Como que você enxerga, né, os desafios e as oportunidades também para a indústria de investimentos hoje no Brasil? Eu acho que primeiro, assim, para mim quando a gente fala de investimento, assim, eu acho meio que uma loucura, porque os modelos de investimento que a gente usa hoje, eles são modelos, todos eles, eu vou tomar um risco aqui de falar ser ousado aqui um pouco dos meus comentários, mas eu acho que todos os modelos de investimento que eu já vi sendo apresentados são modelos, de novo, que trabalham com previsibilidade, né? Traz a valor presente, olha esse mercado, olha o tamanho. Tudo eu olho para o futuro e tento trazer. Mas ninguém mais sabe o que vai acontecer daqui a 3 anos, daqui a 5 anos. O modelo de negócio que o Google tem hoje não vai ser daqui a 5 anos, vai ser diferente. As empresas que são relevantes hoje talvez não sejam as empresas relevantes daqui a algum pouco de tempo. E o mercado financeiro, para mim, ele continua sendo muito conservador, múltiplos de EBITDA, múltiplos... Eu não consigo entender como é que esses critérios de decisão de investimento, eles podem estar coerentes num mundo que tudo vai ser diferente daqui a muito pouco tempo. Então, quando eu precifico uma empresa, talvez eu tenha que olhar, capacidade de gerar EBITDA, lucro líquido, geração de caixa, resiliência do mercado, incumbência, mas o quanto que vale um time
que consegue mudar rápido, que consegue ver uma mudança e capturar essa mudança. Quanto que vale isso? Talvez para mim isso vale mais do que o que a empresa tem hoje. Porque aquele time vai ser capaz de se ajustar numa mudança de mercado agressiva, então isso aqui tem um preço. Então, é a minha capacidade, assim, o valor futuro, ele talvez esteja menos em olhar para o que eu tenho hoje, projetar no tempo, e muito mais para qual é a minha capacidade de ajustar isso. E eu vejo o mercado vendo pouco isso. Eu vejo o mercado indo pouco para a China, eu vejo o mercado indo pouco para Israel, um pouco para o Vale do Silício, que são os grandes lugares que estão transformando a realidade do mundo. Então eu preciso ir lá ver, porque não adianta eu consolidar um mercado que pode ser que morra amanhã, que já foi consolidado, que já foi eliminado em algum lugar. Então eu acho que ainda continua usando muito as armas do passado para tentar vencer as guerras do futuro. Eu acho que essa é uma preocupação que a gente tem que ter muito mais presente e trazer essas discussões de uma maneira mais forte. Então acho que esse para mim é o principal cuidado que a gente tem que ter quando a gente olha para o mercado financeiro. E aí eu vou trazer de novo aqui um ponto que eu falei no início, que é o mercado financeiro muito arrogante, porque é muito poderoso e tem muito dinheiro e determina muito como as coisas vão acontecer. E essa arrogância, ela é perigosa num mundo que muda muito rápido, porque ela me faz perceber menos, perceber menos o que está acontecendo lá, o que está surgindo, o que está acontecendo. Não é porque tem aquela frase do Hemingway que fala assim, como você quebrou? Lentamente, lentamente, depois de repente. Então, é na sutileza que eu vejo a transformação acontecer. E se eu estou aqui arrogante, grandão, poderoso, eu perco. Ninguém me critica. O mercado financeiro nosso do bônus, dos bônus pesados, ele tem uma coisa boa, que as pessoas ganham bastante dinheiro, mas a coisa ruim é o seguinte, se eu pago o teu bônus, tu nunca vai me peitar de verdade. Tu tem medo de perder esse lugar, esse teu poder, a tua relevância, tu deve ter compromissos pessoais, com o financiamento da casa, do carro, da tua casa, não sei aonde. Então, eu não vou, se o chefe é que paga meu bônus, muito inteligente que você é, muito bacana, que comentário maravilhoso, afinal de contas tu quer ficar de bem comigo, então que ideia ótima, vamos executar essa ideia. Então, ele é um mercado que tende a ser muito executor, né? Executor, é o executivo que executa. É legal executar, porque eu pego um processo e melhoro aquele processo. Mas tem hora que eu tenho que transformar o processo, que eu tenho que dizer, não, isso aqui pode estar errado, isso aqui pode estar, essa posição pode estar arrogante, a gente pode não estar vendo alguma coisa, eu tenho que ter essa capacidade de ter essas discussões internas. A gente aprendeu muito isso em Israel. Israel é um país sensacional na lógica de criação na escassez, e uma das coisas que eles têm lá é não sei, é uma desobediência, mas é uma baixa hierarquia, é um confrontando o outro, debatendo o outro. Na hora que eles alinham, vão para a guerra, eles vão alinhados, mas depois sai ali, um critica o outro. Então, essa discussão é muito saudável para a gente... Será que ainda... Mas eu já fiz isso, tá bom, mas faz de novo, porque tu fez isso numa realidade diferente, agora faz de novo, que pode ser que dê. Então, que nos coloca um pouco dessa paranoia. Será que continua sendo bom? Será que continua sendo bom? Eu acho que nesse mundo de transformação rápida tem que ser um pouco paranoico, né? Mas será que vai dar? Será que vai ser? Será que não tem que mudar de novo? Será que não tem que testar? Tu tem que ter um pouco dessa capacidade. Obviamente, alinhado à eficiência, que é onde gera o resultado, mas combinado com essas coisas. E aí eu acho que o mercado financeiro tem esse risco da arrogância e da falta de discussão dentro dele, que faz com que a gente fique, às vezes, muito preso no processo. Mas isso não seria só Brasil? Você ainda acha que, de uma forma em geral? É de todo mundo. Você até ia comentar sobre a questão do Ray Dalio. Qual que é a sua percepção em relação, quando você falou da China, que você queria comentar algo ali em relação ao Ray Dalio? A China, a gente teve lá agora, né? A China, ela assusta um pouco. Ela assusta na fotografia e ela assusta no filme. Quando tu vai, né, quando tu vai de novo depois de um tempo, você fala, caralho, esses caras estavam lá, agora estão aqui, então, se estão aqui, onde é que eles estão indo? Então, o Ray Dalio tem uma tese lá que ele fala por que as nações prosperam e depois fracassam. Então ele conta um pouco dos ciclos econômicos, é um pouco determinista ali na forma que ele faz, mas ele analisa as nações por alguns aspectos. E aí quando tu olha esses aspectos do Ray Dalio, tu compara hoje China com os Estados Unidos, tu fica assim, talvez tenhamos um novo líder, ainda que o PIB dos Estados Unidos eu acho que ainda é maior do que a China e vai continuar maior por muito tempo, porque tem algumas teses que a China parou de crescer, ou está crescendo muito menos, todo mundo já sabe, mas talvez com alguma tese que ela parou de crescer. A China tem coisas que são mais fortes do que talvez o resto de quase todo mundo. Então, assim, o governo, que é
né, que a gente sabe que é um governo central, que não tem discussão, mas ele é um governo mais rápido. Né? A ditadura é sempre mais rápida que a democracia. Então ele vai mais rápido. Quando ele erra, ele vai mais rápido para o erro. Quando ele acerta, ele vai mais rápido para o acerto. Então ele impõe uma eficiência dentro dos mercados que funciona mais rápido. Talvez uma estrada lá que o cara faça em 1 ano e meio, aqui demora 10 anos para fazer. Como um exemplo, poderia dar vários outros exemplos em vários outros setores. Então, tu tem um governo que entendeu que deveria liberar a economia, liberar as pessoas para empreenderem os seus negócios, ainda com os controles porque ele entende que talvez o capitalismo, nesse aspecto, ele gera muito mais retorno e ele quer ter o benefício também desse retorno. Então, mais capital, mais poder eu tenho. Então, eu controlo a comunicação, eu controlo a política, eu tenho um único partido, eu dou as regras aqui, mas eu deixo as pessoas... tem uma frase lá que é "Get rich is glorious", é glorioso enriquecer, né, que foi em 48, quando começou foi em 78, quando começou essa mudança da abertura da China. Então a China tem um governo que é mais eficiente, gerido por KPIs, ordem social e desenvolvimento. Então, os caras estão para ser promovidos... Uma gestão mais de empresa. Uma gestão de empresa para ser promovida no partido, para assumir províncias, tem que estar olhando para esses indicadores, ordem social e desenvolvimento. Tu tem um investimento brutal em educação. Nenhum jovem ocidental estuda o que um oriental estuda. Aguenta a carga. Um povo com uma educação boa, apoiado com investimentos em pesquisa e desenvolvimento, gera inovação. Inovação gera vantagem competitiva. A China continua sendo o parque industrial mais eficiente do mundo sobre vários aspectos. Pegar só energia, a China não aumentou o custo de energia nos últimos 4 anos, onde o mundo, na média, aumentou 30%. Isso, para um parque industrial, é uma vantagem competitiva brutal. Se tu pegar AI é base, o custo da AI é energia. Então, tu tem uma vantagem competitiva. Na medida que eu tenho, que eu sou eficiente, que eu consigo produzir as coisas bem, eu começo a ocupar o mundo. E quando eu começo a ocupar o mundo, eu compro matéria-prima e devolvo um produto industrializado, eu tenho uma margem, eu consigo ganhar dinheiro. Quando eu começo a ganhar dinheiro, eu começo a colocar esse dinheiro em algum lugar. Eu começo a comprar a África, eu começo a fazer investimentos no Chile, eu começo a fazer investimentos na infraestrutura de alimentos do Brasil, eu começo a aumentar o meu poder político. A minha moeda começa a se valorizar. Eu começo a ter mais capacidade de me alavancar, de me endividar, então eu começo a ter mais poder. A minha capacidade de desenvolver tecnologia, ela serve para o mercado, mas ela serve para a indústria bélica. Então também aumenta o meu poder bélico. Por consequência, minha moeda fica mais forte, eu tenho mais capacidade de investimento. Então, quando tu olha para essas coisas, me parece que a China está num momento de crescimento desses indicadores de educação, desenvolvimento empreender, eficiência de governo, força da moeda, capacidade de investimento, poder bélico, está crescendo mais do que talvez os outros países. Então a China, ela é hoje, e olhar isso lá e ver lá é meio que, tipo, pô, dá o que vai acontecer? E aí eu saio de lá com uma sensação que é o seguinte, a gente tem 2 alternativas com a China, ou com as coisas que vêm da China, né, com olhar para a China, assim. Eu posso optar por competir ou por colaborar. Ignorar a China não é mais uma opção. Ignorar a China é um risco muito grande, porque ela vai interferir de uma forma muito relevante em todos os negócios que a gente está inserido. Então a gente tem que olhar lá, tem que aprender, tem que acompanhar, tem que saber das coisas boas e das coisas ruins que tem, mas é um país relevante demais para ser ignorado por nós. Pedro, você trouxe, né, na sua visão em relação à China, a questão da educação, de preparar os jovens. Não tem como a gente não olhar e tentar trazer, né, também para o nosso universo o quanto seria muito melhor se a gente tivesse muitas políticas públicas para colocar, de fato, né, o peso da educação no lugar certo para o nosso crescimento, um crescimento estruturante, enfim, do Brasil. Mas também acho muito importante a gente ressaltar que muitas vezes a gente se apoia, o governo não tem feito políticas públicas, não falo desse governo, mas falo do Estado brasileiro como um todo, não especificamente de um partido. E aí muitas vezes a gente tem visto alguns movimentos, até da iniciativa privada, ou até
mesmo, eu sei que você é presidente da Junior Advancement no Brasil, é uma ONG ali que investe em preparar jovens, e eu acho que queria muito tentar entender, na sua visão, o quanto que a filantropia e os esforços sociais como um todo, elas podem integrar de fato essa visão corporativa e ajudar nessa transformação. Legal, Paula. Essa pergunta ela é muito boa. Muito bom porque eu estou muito conectado assim, com o que tu está dizendo. E para mim, quando eu comecei a visitar esses polos de inovação do mundo, assim, ficou claro que educação é onde tudo começa. Né? Então, pegar Vale do Silício lá, tem Stanford, tem Berkeley, tem as escolas maravilhosas, escolas públicas incríveis. E aí tu começa a ver que um mundo sem barreira, assim, sem barreira geográfica, tu começa a competir um com o outro. Assim, e aí tu começa a ver a qualidade da educação que existe lá. E a qualidade da educação que existe aqui é um negócio assim, assustador, assim, porque tu olha assim, esses jovens daqui a 10, 15 anos, eles estão competindo no mesmo mercado em condições absolutamente desiguais. E o que vai acontecer, entendeu? O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai ser útil nesse processo? Só que não adianta ficar preocupado aqui, né? Então, porque a preocupação não resolve, e atuar no WhatsApp também não vai resolver. Então, assim, a gente optou aqui na NVA e disse, cara, o que a gente pode fazer para tentar, pelo menos tentar mudar isso? Acho que é meio pretensioso mudar, mas assim, tentar ser um pouco, sei lá, quixotesco, que vou tentar mudar. E aí eu fui aluno da Junior Achievement há 20 e poucos anos atrás, 25 anos atrás, que é uma organização que nasceu nos Estados Unidos, chegou no Brasil há 40 anos, com a visão de desenvolver espírito empreendedor nos jovens. E o espírito empreendedor no jovem não é necessariamente que eu vou ajudar ou estimular esse jovem a abrir uma empresa, mas eu vou dizer para esse jovem que a vida dele depende dele, depende da educação dele, depende da forma como ele se compromete com as coisas, e eu tenho que empreender a minha família, eu tenho que empreender a minha educação, eu tenho que empreender a minha carreira executiva, ou obviamente eu tenho que empreender uma empresa se eu achar que esse é o meu caminho, mas eu preciso assumir o protagonismo da minha vida. E a gente tem hoje, talvez no Brasil e talvez em vários países do mundo, uma visão de que o Estado é o Estado que vai me salvar, uma visão muito mais assistencialista, que eu acho que é muito útil para quem está lá no poder lá para manter essa galera dependente de mim. Então, e o que a gente acredita é o contrário, que não existe nenhuma sociedade que se transformou numa sociedade potente, virtuosa, senão pela capacidade dos seus cidadãos de dizerem, eu vou desenvolver isso, eu vou assumir mesmo a China, que eu dei o exemplo agora, senão vocês vão empreender, get rich is glorious, ficar rico é glorioso. Então, assim, empreendam as suas vidas, assumam os seus estudos, e vai tocar o teu negócio. Só que aí, quando a gente olha para uma visão aqui do empresário, né, eu tenho que dizer assim, o que eu estou fazendo para mudar isso? Eu já sei que o governo, o Estado, ele vai fracassar nesse processo de formação. Então, eu preciso atuar nesse negócio, eu preciso entrar lá e fazer alguma coisa. E a Junior é uma plataforma que está no Brasil inteiro, está em 20 estados hoje, não está pretendemos chegar nos 27 estados, que tem esse propósito de desenvolver o espírito empreendedor nos jovens. A frase da Junior é, a vida não é um caminho, a vida é um destino e você arquiteta o seu caminho, você tem que construir. Então, indo para os jovens e ajudando eles a mostrar que existem caminhos, como é que a gente desenvolve isso nas pessoas? Primeira coisa, eu tenho que mostrar para o jovem que ele pode sonhar. Nem todo jovem sonha mais. Ele não acredita que ele pode alguma coisa. Então, aquele que não sonha, que não tem um objetivo, ele não se esforça em nada, porque eu vou me esforçar para quê se eu não quero nada? Então eu tenho que mostrar que existem caminhos. Uma vez que ele sonha, que ele tem os objetivos, eu tenho que ajudar ele a ter autoestima para correr atrás do objetivo. Tem gente que tem medo, tem gente que não tem coragem. Então eu preciso, não, vai lá, deixa eu te suportar aqui, se cair pequenininho, deixa eu te pegar pela mão, para ajudar as pessoas a terem essa autoestima. E a terceira uma vez que eu tenho o meu objetivo, que eu tenho coragem de buscar, é ajudar a fazer com que ele tenha essa trilha um pouco mais facilitada. Né? Então, pegar pela mão, ajudar, dar um conselho. Então, a Junior faz isso em larga escala. A gente quer fazer esse ano 1 milhão de jovens no Brasil. A gente fez 739 mil jovens no passado. Então, é uma organização já relevante em termos de tamanho e que a gente acha que tem a capacidade de tentar levar esse conhecimento. Mas eu desafio aqui aos meus colegas que estão me ouvindo aqui, a que eles nos ajudem nesse projeto, porque assim, se eu acho que tem um problema aqui, deixa eu tentar ajudar a resolver esse problema. Então se educação é um problema e é o problema para mim, eu tenho que ajudar a resolver isso, não adianta. E deixa eu dedicar um pedaço do meu tempo, eu desafio a fazer as filantropias. Não tem nada mais gostoso do que fazer um trabalho desses de voluntariado, porque
enfim, a recompensa que a gente tem no carinho, no elogio, no agradecimento, é um troço maravilhoso e faz bem para todos. Seja num aspecto mais racional aqui de eu estou criando mais mercado, eu mesmo a competitividade do país, seja por né, porque que adianta eu ter aqui as minhas coisas e a pessoa que está lá não ter, né, eu não poder, né, então a sociedade ela tem que se desenvolver de uma maneira mais parelha para que a gente possa até usufruir das coisas que a gente conquistou, né, então não adianta alguns terem. Eu gosto do capitalismo, deixando claro aqui, mas eu preciso fazer com que as pessoas na rua tenham uso, né? Chegar lá e ver uma criança na sinaleira, ela, puta, um troço horroroso, entendeu? Assim, os jovens eles têm que criar para que eles tenham uma condição mínima de estrutura ali para eles poderem se desenvolver, né? E a gente tem que trabalhar nisso, eu acho. E aí cada um dentro da sua capacidade ou da sua vontade, da sua intensidade vai desenvolver mais coisas, menos coisas. Tem que ser premiado por isso, mas se a gente puder fazer com que os nossos jovens tenham mais condições de entrar nesse jogo, eu acho que vai ser bom para todo mundo. Pedro, quero agradecer, muito bom o papo, enriquecedor, por sinal, muito obrigada. Prazer estar contigo aqui, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. O Mercado Beyond de hoje fica por aqui, a gente se vê na semana que vem, até lá.